coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vamos ficar de pé, juventude, cante! Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Então você canta conosco. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que diga, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Diga isso, juventude, vamos! Diga isso mais uma vez, atraído, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído. Quantos nessa noite foram atraídos pela presença do Senhor aqui nessa noite? Aleluia! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Tua presença vale mais do que mil outros lugares. A paz do Senhor, juventude TC. Quantos reconhecem que estão diante da presença do Senhor nessa noite?
Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 35. Eu lerei na corrigida, que é a nossa versão mais tradicional. Nós começamos o culto um pouco fora do horário, porque nós estávamos no último culto de adolescentes do ano e também na despedida da nossa líder Amanda, que passou em um doutorado e está indo agora no final do mês para São Paulo. Então foi um momento de homenagens, um momento de confraternização, onde nós estivemos manifestando nossa gratidão pela vida dela, pelo trabalho prestado a essa igreja, bem como orando para que o Deus que nós servimos possa continuar abençoando a Amanda onde ela estiver. Também estou feliz com um convite repentino que fiz a uma parte da juventude, os jovens do Setorial 1. Cadê os jovens do Setorial 1 aqui? Levante assim a mão e dê glória a Deus. Eles estarão participando aqui da parte litúrgica desse culto, louvando a Deus. E nos próximos meses, os demais setoriais, Setorial 2, Setorial 3 e 4, estarão também louvando a Deus juntamente conosco. Quem achou o texto bíblico diz amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos quais que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Quantos podem glorificar o nome de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra do Pai, que é o Senhor dessa igreja, que é o motivo da nossa reunião essa noite? Jesus Cristo de Nazaré. Quantos se alegram de estar na presença de Jesus nessa noite? Quantos vieram cultuar a Jesus? Quantos vieram adorar a Jesus? Se você veio com esse intuito, curve sua cabeça e entregue esse momento de adoração ao Senhor. Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa essa noite. Deus, essa casa já está completamente cheia de homens e mulheres, de jovens, de discípulos que com o coração completamente aberto saíram de suas casas, Deus, para te adorar nessa noite, para prestar um culto racional, para dizer, Deus, que só existe um que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Deus, nós estamos aqui para te adorar nessa noite. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração. Deus, fale conosco essa noite por meio da tua palavra, que possamos ser tocados, que possamos ser visitados, que possamos ser cheios da tua graça, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito nessa noite. Se você crê que essa noite será marcada pela presença do Senhor, diga glória a Deus, diga amém, e vamos juntos adorar o Senhor nessa noite. Seu nome é poder, e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu, e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. Seu nome é poder, e nada pode resistir ao nome. O nome dele, a morte ele venceu, e as trevas não suportam ouvir o nome. Pela última vez, diga: seu nome é poder, e nada pode resistir. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu, e as trevas. Quantos concordam nessa noite com isso? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Juventude, ele está aqui nessa noite. Nunca poderei retribuir nenhum por cento desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo Deus, grande como é, desfio de
mesmo sendo Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome que está acima de todos os nomes dele é Jesus. Quando ele fala, a terra estremece. O nome dele é, diga a juventude, Jesus. Nome que está acima de todos os nomes, ele é Jesus. Quando ele fala, a terra estremece. O nome dele é Jesus. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Adore o nome dele, declare o nome dele. Aqui tudo é dele, é tudo pra ele. Adore o nome dele, declare o nome dele. Aqui tudo é dele. Seu nome é poder E nada pode resistir. o nome dele é Jesus. A morte ele venceu, E as trevas não suportam ouvir. ao nome dele. Declare isso mais forte, juventude, vamos! O nome é poder e nada pode resistir. Ao nome dele, o nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam. O nome dele é Jesus. 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 Seu nome é poder, nada pode resistir. O nome dele é Jesus. Pela última vez, diga isso.
irá resistir enquanto adoramos. Em meio a tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Pega sua voz, juventude, cante que Ele é vitorioso, teu nome infalível os reinos vêm e vão, teu nome imutável. Grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és. Diga isso, juventude. Como um trovão impetuoso, teu nome, os reinos vêm.
acima, acima está teu nome imutável. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, podeis sentar. Eu quero com muita alegria apresentar alguns irmãos e irmãs que nos dão a honra de nos visitar e cultuar a Deus, juntamente com essa igreja, juntamente com a Juventude TC. Tem uma família que nos visita, vinda de Timbó, Santa Catarina. O irmão Giovânio, Eliane, Timóteo e Tiago. Onde estão os nossos irmãos? Estão aqui na frente, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa do Senhor. Também nos dá a alegria de estar conosco a Eduarda e a Rebeca, do Ministério Orvalho. Onde estão as nossas irmãs? Estão ali, que Deus abençoe a vida de vocês de forma abundante. Se nós estamos felizes com a presença dos nossos irmãos, vamos dizer com muita alegria, amém? Amém. Sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, como falei no começo deste culto, a nossa irmã Amanda Carvalho, que liderou por quase 5 anos os adolescentes da nossa igreja, passou em um doutorado, está indo agora dia 20 para São Paulo, uma jornada de alguns anos. Nós manifestamos nossa gratidão, nossa alegria pela vida dela, por todo o esforço prestado a essa igreja. E nós queremos agora abrir um espaço para que a Amanda venha aqui e que também ela possa manifestar sua alegria e sua gratidão, falando aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração. Saúde a Juventude TC com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez, saúde a Juventude TC com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Gente, pense no sentimento, o coração fica apertado, né? Por ser o último culto, né, da juventude, meu último culto. Mas nós tivemos também com os adolescentes, né, no Ministério de Adolescentes. Foi um momento muito especial, também que foi preparado com muito carinho. E eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês, daqueles que eu tive contato, daqueles também que eu não tive, né, mas que à distância eu também pude, mesmo assim, conversar, né, trocar experiências. Eu louvo muito a Deus, porque essa foi a casa em que eu nasci, né? Nasci desde pequena, criada pelos meus pais aqui na Assembleia de Deus, e tive grandes experiências, né? E louvo a Deus por isso. Eu queria brevemente poder compartilhar o meu testemunho, né? Principalmente porque o Senhor, Ele concedeu essa grande bênção, né? Um doutorado, e vou estar ali em São Paulo já nos próximos dias, né? Tenho ainda mais uma semana em Fortaleza, e eu louvo muito a Deus por esse momento. Eu queria ler um texto que tem feito parte da minha vida, que é um texto em Colossenses, capítulo 3. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Eu vou ler na versão NTLH. Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho, porque eu acho que é muito válido nesse momento, né? Alguns jovens já conhecem um pouco da minha história, do meu curso. Eu sou formada em letras, né, graduada em letras pela UFC. E assim, na minha adolescência ainda, por isso que isso me toca muito, principalmente ter trabalhado com adolescentes, porque na minha adolescência foi onde o Senhor Ele me alcançou, né? E eu lembro que eu estava ali muito dedicada a Deus, passei muitos anos da minha adolescência sempre envolvida com escolas missionárias. O Senhor sempre foi me apresentando um tempo muito bom, né, de aprendizado, um tempo mesmo em que Ele se revelou para mim durante esse tempo, esse momento.
E eu lembro que esse desejo de servir ao Senhor, ele foi crescendo cada vez mais. Mas isso se estendeu à minha profissão. Chegou um tempo, né, quando eu cheguei no ensino médio, era o que eu mais questionava. Senhor, eu quero um curso que eu possa te louvar. Eu quero um curso que eu possa ser útil na tua casa, que eu possa servir a tua casa. E eu lembro que essa pergunta, ela me pegava muito, né? Várias vezes eu via os meus colegas no ensino médio, sempre muito determinados, já sabendo o que é que eles queriam fazer, mas isso me tocava, né? Até que eu lembro que eu estava numa dessas escolas missionárias e eu tinha feito o Enem no ano de 2014. Fiz o Enem em 2014 e eu estava nesse momento muito envolvida com a obra de Deus e a minha oração sempre era essa: Senhor, eu quero um curso que eu possa te servir, que eu possa te louvar e te adorar na tua casa. E eu fiz uma oração a Deus, uma oração muito sincera. Eu lembro que era janeiro já de 2015, porque eu tinha feito o Enem de 2014. Em janeiro de 2015, eu lembro que um dia antes de abrir o SISU, de ser lançada a nota oficial que eu tinha tirado no Enem, eu fiz uma oração a Deus antes de dormir. Eu estava no interior de Cascavel, no campo missionário, liderando uma equipe já. Eu tinha 17, 18 anos e eu lembro que eu fiz essa oração muito sincera e eu disse assim: Senhor, eu quero um curso para te glorificar. Me mostra, de alguma forma, o curso que eu tenho que escolher. Essa foi a minha oração. Sendo que eu nunca tinha passado pela minha mente fazer cursos de letras ou então ir para a área do ensino, né? E aí eu lembro que depois dessa oração, na mesma noite, Deus ele me deu um sonho. E esse sonho ele foi muito específico. Muitos aqui já conhecem a minha história, a história do sonho. E eu lembro que nesse sonho ia uma van de alunos na porta da minha casa e me chamava: Amanda. E de repente eu saía, né, abria o portão, saía e descia uma menina com um livro na mão. Ela descia com um livro e diretamente ela me entregava aquele livro. Ela dizia assim: Amanda, mandaram te entregar esse livro. Isso eu tinha 18 anos, né? E detalhe, esse sonho foi antes de descobrir a minha nota no Enem. E aí eu lembro que ela me entregava esse livro. Quando eu recebi o livro, na capa do livro, estava escrito letras. E eu dizia assim: letras? Ela: Amanda, é o curso que você vai fazer. Mandaram te entregar esse livro. Então, para a glória de Deus, eu escolhi o curso de letras por obediência a Deus, né? E eu até dizia: não, acho que eu não vou ser professor, eu acho que não dá certo não. Mas o Senhor ele mostrou exatamente o contrário. Eu escolhi o curso de letras por obediência a Deus. E eu tenho visto, de fato, os caminhos do Senhor eles sendo abertos, principalmente na minha área profissional. 2 anos depois eu ingressei no mestrado, né, em 2022, terminei o mestrado em janeiro desse ano, e 6 meses depois Deus abriu essa nova porta do doutorado, e eu louvo muito a Deus por isso. O que eu quero dizer para você é que, de fato, Deus ele se importa com os nossos sonhos, e Ele se importa muito quando a gente deposita toda a nossa confiança nele. Porque o meu único objetivo não era ganhar dinheiro, era glorificar a Deus no meu curso. E o Senhor ele tem me levado a vários lugares, por isso que hoje testemunhar isso para vocês é uma bênção de Deus. Eu vejo que é como se o quebra-cabeça ele estivesse sendo montado e fazendo todo sentido, né? Quando a gente de fato deposita a nossa confiança no Senhor, quando a gente se preocupa em zelar e cuidar das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Então hoje estou aqui para testificar isso e agradecer a Deus por isso. Quero agradecer também a liderança da igreja, o pastor Antônio José estava aqui mais cedo, pastor Zean, Gaio, Ingrid, toda a equipe, Elba e Liza, que chegaram esse ano para somar muito também. E louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, gente. O meu sentimento é de gratidão por esse momento e que vocês possam lembrar também de mim nas orações de vocês. Amém? Amanda, vamos orar por você aqui. Porque... Meus irmãos, eu vou fazer um pedido. Se você puder ficar de pé, eu quero fazer uma oração pela Amanda. Se você puder, se assim sentir de Deus, estenda sua mão para cá para abençoar a nossa irmã. Vamos orar por ela.
Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Ah, Deus, nós queremos te louvar pela vida da Amanda Carvalho, Deus. A nossa irmã de jornada, a nossa companheira de jornada, tua filha, Deus, tua discípula, que tanto te serviu, Pai, aqui nessa igreja, nessa cidade, nesse estado. Ah, Deus, o Senhor conhece o coração da Amanda, o Senhor conhece, Deus, os intentos do seu coração, o Senhor conhece a integridade, a lealdade da Amanda, o Senhor conhece o caráter da Amanda, Deus, e essa igreja pode testemunhar que ela tem sido uma serva fiel no teu reino, que ela tem sido uma serva fiel nessa igreja. Deus, nós te louvamos por mais essa porta que se abre na vida da Amanda, porque nós sabemos, Deus, que nenhuma porta se abre se não for da tua vontade, se não for a tua mão. Então nós te louvamos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conduzindo cada ato, cada detalhe desse processo. Ah, Pai, nós queremos te pedir nesse momento, nessa noite, nesse culto, enquanto juventude, enquanto igreja, que as tuas poderosas mãos, Deus, que as tuas dadivosas mãos, que as tuas abençoadoras mãos possam estar sobre a vida da Amanda, Deus, livrando, guardando-a de todos os perigos e de todos os males, Deus. E nós queremos abençoar a Amanda com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais na pessoa bendita de Jesus. Deus, fique com ela e que ela possa continuar sendo sal e luz aonde ela chegar, e que o teu nome possa ser glorificado todos os dias através da vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Deus abençoe, Amanda, que Deus te abençoe. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero fazer uma rápida pergunta a você. Você poderia me dizer agora rapidamente qual é a missão dessa igreja? Por favor, não me envergonhem. Qual é a missão da nossa igreja? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho mais alto. Qual é a missão dessa igreja? Amém, glória a Deus. A missão dessa igreja, a missão da Juventude TC, é a missão de fazer discípulos. E fazendo discípulos, nós conduzimos essas pessoas a amar, acolher e servir. E eu gostaria de frisar, meus irmãos, que a nossa missão, ela requer uma ação. E eu gostaria de falar de algumas ferramentas que nós nos utilizamos enquanto igreja para colocar essa nossa missão em ação. Eu gostaria de falar pelo menos de 3 ferramentas que nós estamos utilizando esse ano e que nós ainda utilizaremos dessas ferramentas, dessas estratégias que o Espírito Santo de Deus nos dá, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo enquanto igreja, que é a missão de fazer discípulos. Eu quero falar dos nossos GVs, que são os nossos grupos de vida. Quem aqui já participa de um GV? Levanta assim a mão. Muita gente, a maioria das pessoas. Eu gostaria apenas de reiterar que os grupos de vida são momentos que nós temos enquanto juventude para interagirmos, para crescermos, para fortalecermos o nosso elo, para que nós possamos interagir uns com os outros. Mas os GVs, eles não podem perder de vista a missão da igreja, que é a missão de fazer discípulos. Portanto, os nossos grupos de vida não são grupos fechados, ensimesmados, onde nós simplesmente nos reunimos com aquele grupo de amigos sem um fim evangelístico, sem um propósito de receber pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então eu gostaria de reiterar que os nossos grupos de vida devem ser momentos abertos para recebermos os nossos amigos, os nossos familiares, e ali eles terão um primeiro contato com Jesus, e ali eles terão um primeiro contato com a palavra de Deus. E depois desse primeiro contato, você pode convidar esse amigo, convidar esse familiar para estar participando de um culto. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós tivermos essa visão muito clara em nossa mente, muitos dos nossos irmãos e irmãs serão alcançados pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Uma outra ferramenta que nós utilizamos são os nossos encontros setoriais. Nós já tivemos 2 encontros setoriais esse ano, e nós estamos agora caminhando para o encontro da juventude do setorial 3. E eu quero convidar todos os jovens do setorial 3 a se engajarem
com essa missão, com esse propósito de orar por algum amigo seu que ainda não conhece a Jesus, por algum familiar. Leve essa pessoa no encontro do setorial da juventude, nessa vez no setorial 3, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao coração dessas pessoas, e muitos dos nossos amigos e familiares se renderão à pessoa de Jesus. E uma terceira coisa que eu gostaria de falar e convidar, na verdade mobilizar toda a nossa juventude da Assembleia de Deus em Fortaleza, é do nosso Nordeste para Cristo. Todos nós já sabemos como é que esse projeto funciona, mas eu só gostaria de relembrá-los que a partir do dia 14 desse mês, nós daremos início a mais um Nordeste para Cristo. Nós passaremos um mês inteiro orando enquanto igreja. Nós teremos um cartão de intercessão que você colocará o nome dos seus amigos, os nomes dos seus familiares, e você estará orando por essas pessoas durante um mês inteiro. E no dia 14 do próximo mês, que se dará exatamente no dia do culto da juventude aqui na sede, nós estaremos em um grande ajuntamento para receber essas pessoas, crendo que o Espírito Santo de Deus, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, estará nesse lugar, ministrando aos corações dos nossos convidados. E eu creio que dia 14 de setembro será um dia de uma grande colheita, não só aqui, mas em todo o Nordeste brasileiro. Eu te convido para que você possa se animar, eu te convido para que você possa estar engajado nesses projetos, mas que você possa, acima de tudo, entender que nós não podemos evangelizar apenas em momentos específicos. São apenas ferramentas que nós nos utilizamos para trazer os nossos familiares e amigos que não conhecem a Jesus. Mas o que nós precisamos e queremos com essas ferramentas é que nós criemos uma cultura de evangelismo na nossa igreja. É que você entenda que se você orar por alguém, se você convidar alguém que não conhece a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai ter um encontro com essa pessoa, vai convencer essa pessoa. Os nossos GVs são uma prova disso, os nossos encontros são uma prova disso, o Nordeste para Cristo é uma prova disso. A pergunta que não quer calar é: por que nós não oramos pelos nossos familiares e amigos todos os dias, todas as semanas? Se nós estamos vendo com os nossos olhos que se nós orarmos por essas pessoas, se nós amarmos essas pessoas, elas estão se rendendo a Cristo, por que não tornar isso um hábito? Por que não tornar isso uma cultura? Por que não tornar isso algo comum em nossa vida? Porque não se esqueça, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos representantes de Jesus Cristo na terra. Então eu te convido para se envolver, para pensar sobre isso, para orar pelos nossos amigos e familiares, e que esse mês possa ser um mês onde muitas vidas estejam se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Se você vai participar de todos esses eventos, se você vai cada vez mais se conscientizar de que você é um discípulo e que discípulo faz discípulo, levante sua mão assim e diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui o meu irmão Léo Marcos, que é líder setorial da juventude no setorial 1, para estar conduzindo o momento do ofertório. Glória a Deus. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, juventude? Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhar com vocês um rápido texto em Salmos 20, versículo 3, parte A, que diz: lembre-se de todas as tuas ofertas. Glória a Deus. Antes de o rei sair para a guerra, o povo orava por ele e dizia que o Senhor vai lembrar das suas ofertas. E eu creio, meus irmãos, que a oferta que você entrega aqui ao Senhor, né, esse é um momento muito especial, ela será lembrada por Ele. Amém? Não deixe, meus irmãos, de contribuir. Se também existe alguém em nosso meio que também não tem condições, não se sinta constrangido, mas eu queria convidar você para curvar suas cabeças e vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que é infinito sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te oferecer o nosso melhor, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a intenção, meu Deus, do coração de cada um que entrou por essas portas, Senhor. Meu Deus, e nesse momento, Pai, iremos te ofertar, Jesus. O Senhor sabe e conhece o que os teus filhos têm te pedido, Pai. E eu creio que tu és fiel, Senhor, para abençoar cada um, meu Deus. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai lembrar, Pai,
de cada um dos teus filhos, meu Deus, que estão honrando, Pai, o teu reino. E assim, meu Deus, nós te agradecemos com fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor, marchamos, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos, suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, meus irmãos. Eu gostaria apenas de reiterar mais um aviso. Sexta-feira agora, dia 16, às 19 horas, nós estaremos recebendo na nossa igreja o missionário John. É um norte-americano que atualmente vive na Alemanha e é um grande especialista em evangelização, sobretudo no âmbito de universidades. Ele já é um missionário muito experimentado, já tem mais de 50 anos que ele trabalha nessa área. É um homem que tem se tornado uma referência no mundo inteiro. E nós conseguimos que o pastor John, em uma passagem pelo Brasil, estivesse vindo à Fortaleza. Ele estará chegando na própria sexta-feira e estará conosco. Nós convocamos aqui todas as lideranças da Juventude TC na nossa última reunião no domingo que passou, bem como todas as lideranças dos adolescentes TC, mas nós queremos abrir esse convite a todos aqueles que se sentem vocacionados, que sentem uma chama no que diz respeito a essa questão e essa temática da evangelização. Se você tem interesse de ser esse arauto na sua escola, na sua universidade, você terá um momento muito precioso aqui na sexta-feira. E aí você pode estar se perguntando, quanto que vai ser a entrada para esse momento? Gente, vai ser de graça. Nós estamos custeando tudo pela nossa administração, nós estamos trazendo esse missionário de São Paulo, nós estamos hospedando ele, dando todo o suporte para que você possa ser abençoado. Então, você é nosso convidado para sexta-feira agora, próxima sexta-feira, às 19 horas, você está aqui conosco e nós teremos um momento muito precioso. Ele estará abordando duas temáticas. Uma, a importância de levar o jovem, em primeiro lugar, a uma vida extraordinária com Deus.
E em segundo lugar, a importância de levar o jovem a compartilhar a sua fé cristã entre os estudantes, sobretudo no âmbito universitário. Então, você é nosso convidado e será uma grande alegria recebê-lo aqui na próxima sexta-feira. Meus irmãos, sem mais demoras, eu quero convidar aqui os nossos jovens do Setorial 4 para ficar de pé, para fazer um lindo coral. Perdão, Setorial 1, Setorial 4 é só em novembro. Os nossos jovens do Setorial 1 para ficarem de pé, como um lindo coral, e nós estaremos louvando e adorando o nome de Jesus Cristo. E logo em seguida, eu já convido para estar subindo neste púlpito o nosso irmão Ronaldo, que lidera a juventude no Setorial 4, para estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Vamos louvar a Deus com muita alegria.
Glória a Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero registrar minha gratidão ao Senhor, de poder estarmos juntos em mais um culto de adoração ao Senhor, o culto da Juventude TC. Quero também registrar minha gratidão à nossa liderança, o irmão Gaio Barreto, toda a nossa pastoral, na pessoa do pastor Antônio José, a diretoria. Que Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Quantos vieram também dispostos a ouvir a voz de Deus? Digo amém? Amém. Nós faremos a releitura do que o nosso irmão Gaio já leu, mas apenas alguns versículos. A partir do versículo 29 até o 35 de Lucas, a leitura do nosso devocional, do culto devocional de hoje. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 29 até o 35, que diz assim a palavra de Deus: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Você pode orar comigo? Deus, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, mais um culto de adoração a Ti. Já louvamos o Teu nome, já ofertamos, e nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua santa palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde setembro do ano passado, nós temos uma temática que tem sido abordada aqui em nossa sede, nas congregações, se estendendo também nos GVs, que é o evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E confesso que esse tema tem ferido o meu coração, porque toda vez que nós ouvimos ou estudamos sobre o evangelho, o nosso coração fica aquecido pela palavra de Deus, porque o evangelho, ele é simples, o evangelho é a verdade, o evangelho é o poder de Deus e todo aquele que nele crê. E com base nessa temática que nós estamos estudando, eu quero falar sobre o que esse evangelho nos ensina, ou o que nos ensina o evangelho. Quando nós olhamos para este capítulo de número 24 de Lucas, nós observamos que o evangelista, diferentemente dos outros evangelistas, Lucas, ele era gentil, não era judeu. E me chama a atenção pelo fato de Lucas ser um historiador muito detalhista. Ele conta essa história dos discípulos de Emaús de uma maneira bem simples, ou de uma maneira detalhada daquilo que aconteceu naquele dia. Observe no versículo de número 13, que ele diz: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No contexto aqui histórico, nós observamos que Jesus já havia ressuscitado. A sexta-feira já tinha passado. Já era o domingo da Páscoa, da ressurreição. E esses discípulos, eles decidem sair do quartel-general de Cristo, que era Jerusalém, que significa lugar de paz, para um lugar pequeno chamado Emaús, uma aldeia. E essa distância era mais ou menos 11 quilômetros. Então, não existia Uber na época, nem bicicleta compartilhada. Eles tinham que ir a pé. Então eles foram esses 11 quilômetros conversando, vendo o que estava acontecendo, ou o que aconteceu naquele final de semana em Jerusalém.
E aqui nós observamos, meus irmãos, um fato importante, que o Evangelho nos ensina que as nossas escolhas também terão consequências. Eles estavam como que amargurados, eles saíram do lugar onde o Senhor determinou, eles saíram de Jerusalém para esse lugar pequeno, e muitas vezes, meus irmãos, nós queremos sair do lugar do plano original de Deus, nós queremos sair do projeto de Deus, aonde o Senhor nos colocou, mas a palavra de Deus nos ensina que as nossas escolhas terão consequências. Então fique no lugar que Deus quer que você esteja, fique aonde o Senhor determinou, porque é aí que Deus vai abençoar a sua vida, é aí que o Senhor vai lhe fazer prosperar, é aí que o impossível vai se tornar possível, porque Ele é Deus. Mas fique no lugar que Deus quer que você esteja. O escritor americano John Piper, ele diz: impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer as suas escolhas. Observe, meus irmãos, que eles saem do lugar certo, de Jerusalém, para esse lugar pequeno. Quem sabe você chegou aqui essa noite cheio de dúvidas no seu coração. Quem sabe você chegou aqui sem saber o que fazer, mas a atitude de Deus para você é: fique no lugar que Deus projetou para a sua vida. É nesse lugar, nesse ambiente, que o Senhor tem algo a reservar. Observe nos versículos 14 e 15. E iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, observe isso, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que em meio às nossas crises, o Senhor se aproxima de nós. Eram apenas 2 discípulos, 2 no meio de multidão, de milhares. Mas o Senhor não desistiu apenas desses 2 discípulos. No meio dessa crise existencial que eles estavam passando, mas o viajante chegou próximo a eles e começou então a conversar. As nossas crises, o Senhor tem uma resposta para todas elas. As nossas crises, aquilo que a gente não entende, aquilo que é difícil para nós, mas o Senhor tem a resposta para tudo. Nesta crise você não vai padecer, Deus tem algo reservado e te ensinando através dessa crise. 2 discípulos, apenas 2. Alguém poderia pensar ou dizer: Senhor, são apenas 2 homens, deixa para lá, eles desistiram, eles estão tristes, eles voltaram para um lugar pequeno, deixa eles lá. Não, Jesus faz questão de conversar com eles. Diz ainda o salmista no Salmo 27, versículo de número 10, ainda que a minha mãe ou meu pai me desamparassem, o Senhor iria me acolher. Quando pensamos que estamos sozinhos, o Senhor nos acolhe. Quando a gente olha que pensa que não tem uma solução, que não tem algo que vai se resolver, mas a presença de Deus faz o que nós infinitamente mais pedimos ou pensamos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Isso significa Evangelho. Observe, eles iam fazendo perguntas um ao outro. Olha, como é que pode? Jesus morreu, se acabou, foi tudo. Jesus, a gente pensava que ele ia fazer alguma outra coisa, algum milagre, descer da cruz. Eles iam fazendo perguntas um ao outro. Sabe o que é isso, meus irmãos? Que no meio das nossas crises, o que mais geram são perguntas. Senhor, por que eu? Por que a minha família, né? Por que essa porta se fechou?
por que isso, por que aquilo, mas para todos os teus porquês, Deus tem uma única resposta: a minha graça te basta. Para todas as nossas indagações, a resposta de Deus é essa. E às vezes a gente fica até um pouco decepcionado com Deus, não é? De dizer: Senhor, eu pedi tanto isso, e o Senhor fez foi tirar. Foi. Sabe por quê? Porque Deus não prova o seu amor somente por aquilo que Ele dá. Até aquilo que Deus tira, é Deus provando o seu amor, é Deus dando livramento, é porta fechada, mas é para você se aproximar de Deus, porque o Senhor é fiel na sua palavra. Acompanhe comigo, versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. O Evangelho nos ensina que ser apenas discípulo de Cristo não significa dizer que conhecemos Cristo. Nós estamos tratando aqui de 2 discípulos, de homens que viram milagres. Nós estamos tratando aqui de homens que foram chamados por Deus, discípulos que viram Jesus pessoalmente. Mas eles não conheciam de fato a Cristo. Isso nos representa e nos ensina, meus irmãos, que tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Tem muita gente pregando a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem muita gente que canta louvores ao Senhor, mas não conhece o Senhor verdadeiramente. Mas Deus lhe trouxe aqui essa noite para que você venha conhecê-lo verdadeiramente como Deus é. Vez por outra a gente vê alguns jovens irmãos, né? Jesus salva, Jesus quer curar a tua vida, quer salvar a tua vida. Ele canta, ele prega, ele evangeliza, mas se chegar para ele e perguntar: e se Jesus voltar hoje, tu sobe? Aí ele: só Jesus sabe. Olha. Ele prega isso, ele fala isso, mas de fato ele não acredita nisso, porque não conhece a Deus verdadeiramente. Nós conhecemos a Deus através do Evangelho, através da palavra dele. Quando nós conhecemos a Deus como Ele é, meus irmãos, mesmo que nós não estejamos entendendo nada, mas o Senhor está cuidando de tudo. Quando nós conhecemos a Deus, é assim. Esses 2 discípulos estavam caminhando, conversando. Chega um viajante, Jesus, mas eles não conheceram, os olhos deles estavam como que fechados, eles conversando com alguém que mal eles imaginavam que era o próprio Cristo. Nós não percebemos que Cristo está conosco quando nós estamos cheios de si. Quando a gente está sentindo alguma coisa, é um perigo, meus irmãos. Quando a gente acha alguma coisa, né? Se acha alguma coisa, se eu não estiver na frente, não presta. Pode reparar. Se eu não tiver oportunidade no culto, o culto fica desanimado. Se eu não estiver na frente, olha, eu tenho uma pena de Jesus, porque se eu deixar a obra dele, se acaba. Está enganado. A obra de Deus, meus irmãos, tem um dono, e esse dono é a pessoa bendita de Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele. É um engano, irmãos, quando a gente pensa que é alguma coisa. Olha, se Jesus fechar a torneira do oxigênio, a gente cai duro aqui, pode mandar enterrar ali no cemitério São João Batista. A gente se acaba. A gente não é nada, meus irmãos. Nós somos dele, ele é o patrão, ele é o Senhor, e nós estamos aqui apenas para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e também agradável. Não percebemos que Cristo está conosco quando não temos mais a total confiança
em Deus. 6 horas da manhã, Jesus está aqui o problema. Meio-dia, Jesus me dá o problema, porque eu que vou resolver esse negócio. Nós não temos uma confiança em Deus. Olha, Jesus cura, aí só basta sentir uma dorzinha, aí chega na emergência, rapaz, faça 3 exames, a gente já pensa que é câncer, né? E a gente está servindo um Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que tem o controle de tudo. Mas quando nós perdemos a confiança em Deus, meus irmãos, essa é algo que a gente tem que melhorar nessa questão, de confiar inteiramente em Deus. Diz o salmista: ainda que o exército me cerque, eu vou confiar em Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que não estamos isentos de tristezas e de dificuldades. Sabe aquela ideia de dizer: venha para cá, que todos os seus problemas serão resolvidos? Pode denunciar para o Procon. É fake news, é propaganda enganosa. A tristeza é um sentimento que nos sufoca, nos desmotiva. É quando o mundo ao nosso redor, ele parece que perde o sentido. É quando o céu se torna incolor. É quando o brilho do sol parece que perde o seu encanto. É quando parece que a atmosfera conspira contra nós. Sim, meus irmãos, a tristeza é uma péssima companhia. Mas a mensagem de Deus para aqueles que estão tristes nessa noite é Filipenses 4:4. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está no imperativo, é uma ordem. Quem vive esse evangelho, mesmo que não tenha um centavo, mas vive alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Temos dificuldades, tristezas, um evangelho que não tem, que às vezes a gente pensa, não vai ter sofrimento. Tem, mas saiba de uma coisa, que a igreja não está sendo preparada para morar na terra. A igreja está sendo preparada para morar no céu. É lá que não vai ter tristeza, é lá que não vai ter dor, é lá que não vai ter ansiedade, depressão, só vai ter alegria do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa esperança. Acompanhe os versículos 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Aí Jesus, olha o personagem que não tinha ainda se identificado. Ele lhes perguntou: quais? Observem, meus irmãos, que a princípio, esses 2 discípulos não querem retomar o assunto com o viajante. Aquela situação sufocava realmente os discípulos. Era um assunto restrito a apenas eles 2. Jesus, porém, fez questão de tocar num assunto que machucava esses homens. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que evangelho é confronto. Jesus falando em Lucas 9:23. Se alguém, está no condicional, se alguém quiser acompanhar-me, o que é que ele deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome diariamente, não é só o pão nosso de cada dia não, é a cruz também. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E cruz é sinônimo de morte, de sofrimento. Tem gente que pensa, cruz pesada,
é meu irmão. Isso é uma cruz que eu tenho dentro de casa. A cruz pesada é meu professor. Aquilo ali não tem alma, não. Tem gente que pensa que a cruz não. A cruz, meus irmãos, é o nosso próprio eu, o nosso ego, a nossa carne. Negue-se a si mesmo. É confronto. Se cada um de nós aqui fosse perguntar, você vai criar uma religião, como é que ela vai ser? Uma escala de 0 a 10, todo mundo. Rapaz, eu quero uma religião boa. Uma religião que eu seja o centro. Eu quero uma religião que não tenha sofrimento. Uma religião assim que as pessoas ficam admiradas. Mas Jesus não. Jesus está falando de cruz. Jesus está falando de morte. Jesus está falando, negue-se a si mesmo. O Charles Spurgeon, o pregador inglês, ele diz, busca o evangelho que rasga, que lhe faça brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência, o evangelho que mata o seu eu. É o evangelho, é isso, que às vezes o mundo não entende, às vezes causa um sofrimento grande, meus irmãos, e o mundo perde a esperança, mas a igreja não. A igreja sabe que a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e que está viva eternamente pelos séculos dos séculos. Quantos podem glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Acompanhe o versículo de número 21. E nós, olha aí, os discípulos, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Duas coisas importantes aqui. O Evangelho nos ensina que não devemos criar expectativas erradas sobre Cristo. Olha a ideia deles. Rapaz, a gente pensava que ele ia ser um segundo Davi, que ia chegar aqui, ia detonar o Império Romano e impor Israel. Mas já é o terceiro dia e nada disso aconteceu. Observe que nós também muitas vezes criamos uma expectativa errada sobre Cristo, não é? Ô Jesus, estou doido para casar. Aí vem para a igreja, para o casamento, não é? Não é que Jesus não dá, ele dá, ele é Deus, ele pode fazer. Às vezes a gente busca Jesus só por uma porta de emprego, criando uma expectativa errada, e quando Jesus abre a porta, o jovem tão crente, que madrugava na escola bíblica, desapareceu, quando a porta é aberta. Muitas vezes nós criamos expectativas erradas, somente por aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós entendemos que Jesus deve ser adorado, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Foi Ele que nos resgatou do mundo, do pecado, do lamaçal do pecado. Ele tirou as roupas, nossas roupas de pecado, colocou um novo cântico em nossa boca, e hoje nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Qual a expectativa que você está criando de Jesus? Qual é? O que você está esperando dele? Somente por aquilo que ele pode fazer? Jesus não é o gênio da lâmpada do Aladim. Ele é Deus. E se ele quiser fazer, ele faz. E se ele não quiser fazer, ele continua sendo Deus, continua sendo adorado sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, Ele é Deus. O Evangelho também nos ensina que nós não devemos viver no passado. Eles ainda estavam vivendo na sexta-feira.
Mas já era o domingo, Jesus já havia ressuscitado. Mas eles ainda estavam na sexta-feira, no passado. Oh, coisa triste. Aquele saudosismo, olhando para trás, direto, vendo o que passou. Pai, será que Jesus me perdoou mesmo? Aquilo que eu fiz, será que o Senhor me perdoou? Ou então, tem gente que vive do passado, que ainda não perdoou o seu irmão, porque perdoar é lembrar sem sentir dor. Tem gente que diz, não, eu perdoei, mas ele ainda está no passado. Qualquer coisinha, olha aí, pensa que eu me esqueci do dia 2 de fevereiro de 2005, 3 horas da tarde. Ele está no passado ainda. Ele ainda está lá atrás, como esses discípulos aqui. Eles ainda estavam na sexta-feira, mas já era domingo. Jesus já havia ressuscitado. Pare de olhar para trás, para o seu passado. Já foi perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Olhe para o céu, porque é de lá que veio o nosso socorro. Eles estavam vivendo realmente no passado mesmo. Quem sabe você está só olhando para o retrovisor da sua vida, E está ali, tudo na mais perfeita paz de Cristo, à frente, e a gente olhando para trás. Mas em nome de Jesus, nem que seja preciso o Senhor mandar um anjo para quebrar esse retrovisor, para você deixar de olhar para trás, você vai olhar para frente, como diz o apóstolo Paulo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cristo. Os versículos 22 a 24, acompanhe comigo. Eles dizendo ainda para o personagem. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns, os que estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Sabe o que o Evangelho nos ensina, meus irmãos? A não vivermos na incredulidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é incredulidade? A ausência de fé. Eles estavam incrédulos, sem fé alguma. E quando nós vivemos essa incredulidade, nem o Senhor realiza um milagre, por causa da nossa incredulidade, porque isso, já tem um texto bíblico sobre isso. Que Jesus deixou de fazer milagres em uma certa região por falta da incredulidade das pessoas. Quando nós estamos presos à incredulidade, até o espiritual se torna natural. E isso desemboca, sabe o quê? Na fadiga. Sabe? Aquele momento que a gente está tão incrédulo que o culto já se torna enfadonho para ele. Ele chega aqui totalmente desmotivado, vamos adorar a Deus, aí ele vai se levantando ali, só falta pedir ajuda, ali parece que tá uma bolacha ali, creme crack, toda se quebrando, ele não tem mais aquela motivação, porque ele está vivendo na incredulidade, ele já está fadigado, cansado. Amanhã tem escola bíblica, Deus me defende, me levantar 8 horas da madrugada para estar na igreja. Ele está cansado. Ele não tem mais essa alegria, porque ele já está na incredulidade mesmo, e está cansado. Ele é um idoso de 20 anos, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, o Evangelho, sabe o que é? Ele renova as nossas forças. Você vai sair daqui hoje renovado pelo poder do Evangelho de Deus.
A incredulidade faz com que as promessas de Deus não tenham mais nenhum significado. Pelo simples fato, sabe de quê? Das coisas não terem acontecido da maneira que nós esperávamos. Ele jamais imaginava que Jesus ia morrer ali, crucificado. Embora Jesus já havia ensinado sobre essa questão. Mas acompanhe os versículos 25 e 26. O que diz? O próprio Cristo, agora falando. E ele lhes diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus estava dizendo assim: vocês são desprovidos de conhecimento, ignorantes, tardos, lentos, vocês têm dificuldade para entender. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: se vocês não acreditam em minhas palavras, por que não acreditam nas dos profetas? Observe isso, meus irmãos. Jesus falando com os discípulos, se fosse hoje, chegar numa congregação, numa igreja, numa reunião de jovens, e falar isso aqui, nunca mais é capaz de você sair de lá disciplinado. Olha aí, que ignorância. Para que falar desse jeito? Para que pregar dessa maneira? Mas Jesus fala aqui para esses discípulos: vocês ainda não entenderam o Evangelho, porque é isso mesmo. O Senhor está tratando diretamente com esses homens, e quem sabe o Senhor reservou essa noite para tratar o seu coração, que está meio lá, meio cá, mas a palavra de Deus é certeira para a sua vida nessa noite. O Evangelho é o poder, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho, isso pode até parecer ofensivo, né? As palavras que Cristo falou aqui para esses homens. E o Evangelho realmente nos ensina a verdade, que muitas vezes ofende o nosso eu. O pregador galês Martin Lloyd Jones, ele diz: o Evangelho ofende aos homens, porque os obriga a se defrontarem consigo mesmos. É o Evangelho. Se você está sendo confrontado hoje, dê graças a Deus, porque o Senhor é uma prova do seu amor por sua vida, pelo seu caminho. Dê graças a Deus, porque o Senhor não lhe quer não ver no mundo perdido, mas sempre na sua presença, o adorando, porque Ele é bom e fiel sobre as nossas vidas. Versículo de número 27. Observe. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Sabe o que o Evangelho nos ensina? A aprendermos as Escrituras. Isso é preocupante, meus irmãos, pois tem muita gente que sabe muito, mas não pratica nada. O Senhor faz aqui um aulão, um intensivão com eles, sobre a Bíblia. Começando por Moisés, até os profetas, explicando. Nós chegamos, meus irmãos, numa época triste, em que nós devemos evangelizar os evangélicos. Nós vivemos nessa época, porque nós não temos, infelizmente, motivação muitas vezes pelas Escrituras. A gente tem motivação para ler comentários no Instagram. Rapaz, eu não gosto muito de ler não, porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo logo a chorar, não sei o que é isso. E se eu tiver sem sono, é só ler a Bíblia que eu começo a ter sono já. E às vezes a pessoa passa 2 horas lendo comentários nos rios. Rapaz, o vídeo não é nem engraçado, engraçado é os comentários. Aí fica mandando para um, manda para outro, manda os prints. Passa 2 horas ali só lendo, se acabando de rir dos comentários, mas não lê a Bíblia. Lê todas as séries, né? Se perguntar para ele,
o nome de 3 apóstolos, ele não sabe, mas se perguntar a escalação todinha do Real Madrid, ele fala na ponta da língua. Fala o nome de 5 doramas, ele fala 50. Mas a palavra de Deus, os irmãos rirem, porque é verdade. Sabe que é verdade, a gente lê muita coisa, mas a Bíblia está lá. EADTC, para se inscrever no curso. Ele assistiu 2 minutos de aula. Está lá ainda. Só fez se inscrever. Não, 2024, se Deus quiser, eu vou ler a Bíblia toda. Aí ele compra até uma Bíblia 365 para ler, né? Diariamente uma porção. Aí começa, posta lá no story, lendo a Bíblia em 1 ano. A gente já está em agosto, ele ainda está lá em Gênesis 2. A gente não tem a motivação para ler a palavra de Deus. Como é que você quer crescer espiritualmente se você não prioriza esta palavra? É a palavra que traz avivamento, é a palavra que traz cura, é a palavra que traz poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero concluir, meus irmãos, lendo os versículos 28 e 29. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declina o dia, e entrou para ficar com eles. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que Cristo não é tirano nem ditador. A quem nós estamos convidando para fazer parte da nossa vida. Não, já está tarde, entre aqui, fica aqui com a gente. E às vezes, o que está faltando realmente é se aproximar de Cristo. A sua casa não está precisando de internet de 300 mega. A sua casa está precisando da presença de Cristo lá. Às vezes nós oramos, né, Senhor, me dá uma casa nova. A gente pode orar, não é pecado não. Me dá uma casa nova, Senhor. E o Senhor está dizendo: você não está precisando de uma casa nova, você está precisando de uma vida nova. Senhor, me dá um transporte, um carro, uma moto. E às vezes o Senhor está dizendo: por enquanto, você não está precisando andar de carro nem de moto. O que você está precisando é andar em espírito. Quem você está convidando para fazer parte da sua casa? De repente, meus irmãos, versículos 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, lhe o deu, e abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. O Evangelho nos ensina a sermos gratos a Deus por tudo. Salmo 103, versículo 2, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de suas bênçãos. Às vezes, meus irmãos, nós somos ingratos mesmo. Tem até alguns jovens, né, tá ali com um salário, aí tá olhando o quê? Tá olhando aqui a mixaria que caiu. Seja grato. Seja grato ao Senhor. Meu Deus, o dinheiro que eu tenho é só para comprar remédio. Dê graças a Deus que você não está precisando do SUS. Louve a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus, é pouco, mas agradeça ao Senhor, porque Ele tem cuidado da sua vida. No momento de agradecimento, partiu o pão, abriram-se então os olhos. Olha que coisa interessante, um momento de gratidão, viu? Quando eles estavam ali caminhando, nem reconheceram Jesus, mas só foi agradecer, abrir os olhos.
Às vezes a gente pega uma lista, né? Só de pedido. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. E é tudo detalhadozinho. Senhor, eu quero isso, isso, isso. Aí o Senhor dá. Aí quando vai agradecer, Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Ele não agradece detalhadamente. E quando ora, né? Quando ora. Às vezes tem aquela oração dos 3 segundos antes de dormir, né? Senhor, obrigado, boa noite, amém. Só no outro dia. Observe o versículo de número 32. E aqui eu chamo os músicos. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O Evangelho é calma para o coração perturbado. O Evangelho é fogo para o coração frio. O Evangelho é alívio ao coração amargurado. E o Evangelho é cura para a alma que está ferida. De repente, num pé e no outro, como diz o outro, né? Num pé e no outro, voltaram para Jerusalém. Eu fico imaginando a cena. Lá vem eles dois. E os discípulos lá, ei, realmente ele ressuscitou, viu? Tá aqui as conversas estão grandes aqui em Jerusalém. Eles então disseram, não precisa mais dizer que ele ressuscitou. Nós somos testemunhas oculares. Ele estava conosco no caminho de Emaús. O Senhor ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Ele é Deus e está vivo eternamente. Ele é Jesus. Gostaria de orar por você. Você fique de pé. Você chegou aqui, irmão, eu ainda não aceitei Jesus não. Venha logo aceitar Jesus hoje. É a noite que Deus marcou, o seu Emaús é aqui hoje, no Templo Central. Você ainda que não aceitou Jesus, venha a oportunidade agora. Não deixe para amanhã não. Quantos entenderam que o Senhor falou ao nosso coração? Glória a Jesus. O Senhor, meus irmãos, é Deus poderoso e fiel. Eu gostaria de orar por sua vida, o horário já vou encerrar. Mas se você entendeu que a palavra de Deus para o seu coração, levante sua mão. Isso, levante aí para Jesus. Eu vou orar por você. Você que está aí com a mão levantada. Irmão, realmente eu estou precisando. Eu estou aqui só na sombra da misericórdia. É a noite que o Senhor escolheu para encher o seu coração. Fique com a mão erguida. Feche seus olhos. Ó Deus dos exércitos, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu és Deus bondoso, Tu és fiel. Tu és, Senhor, um Deus insondável. Ó Deus, eu quero Te pedir uma bênção sobre cada mão que está levantada aqui. Faça a sua oração aí particular com Deus. Fale para o Senhor o que você está precisando. Fale para o Senhor que você precisa dEle mais do que tudo nessa vida. Faça a sua oração de agradecimento, de gratidão. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelo ar, pela salvação. Vai visitando o Senhor cada coração nessa noite e enchendo com Teu Espírito Santo de graça, de renovo,
Que o Evangelho de Deus agora possa invadir o nosso ser, possa invadir a nossa alma. Os irmãos que estão pedindo oração, que o Senhor visite de uma maneira especial. Ó Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a juventude TC, vem, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã nessa noite, e enche com teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, seja tocado por Deus, seja renovado por Deus, seja agraciado por Deus, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Diga isso! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós já estamos terminando esse culto, mas talvez exista alguém aqui nessa noite que, à semelhança daqueles 2 discípulos, estão caminhando para Emaús. E talvez durante esse culto, durante a ministração da palavra de Deus, o seu coração estava queimando. E já fazia muito tempo que você não sentia isso, mas a palavra alcançou o teu coração nessa noite. Talvez pelas tuas escolhas, pelas tuas atitudes, pelas tuas próprias opções de jornada, você não reconheça mais Jesus junto a ti. Mas hoje é dia de voltar para Jerusalém. Hoje é dia dos teus olhos se abrirem e você reconhecer que Jesus sempre esteve ali, ao teu lado, mas você não conseguia enxergar. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que precisa voltar para Jerusalém, para a casa do Pai.
Nós vamos terminar. E nós acreditamos muito no livre-arbítrio. Não precisamos nos utilizar de mecanismos para te convencer. Não, nós não convencemos ninguém. Só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Vem quem quer, vem quem precisa, vem quem necessita, vem quem é sedento de Deus. Vem quem reconhece que por algum motivo da existência, das circunstâncias da vida, você pegou uma rota errada, um caminho diferente, mas hoje é dia de você voltar para Jerusalém. Cadê você? Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu sei que o seu coração está queimando. Eu sei que você quer experimentar mais de Deus. Eu sei que você quer tomar a rota certa de Deus para a sua vida. Tem um jovem aqui ajoelhado, e eu vou orar por ele. Cadê você? Vem aqui. Corra aqui. Corra aqui. Jesus está aqui. Jesus está na casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Evangelho foi pregado. A palavra foi exposta. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Aonde está você? Aonde está você? Tem muitos jovens vindo aqui à frente, e nós já vamos finalizar. Mas se você escutou essa palavra, se fez sentido para você, se o Espírito Santo de Deus falou com você, ministrou ao seu coração, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, porque o destino final não é Emaús. Você precisa voltar para Jerusalém. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e ver o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus vai fazer. Vamos cantar, Jailson, em seguida nós vamos encerrar. Enquanto nós louvamos, você pode sair do seu lugar. Jesus. Quem é esse que vem nos constrangendo? É Jesus. Aleluia. É Jesus. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A sombra do olhos, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
nessa noite. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Jesus, nós te entronizamos nessa noite. Jesus, nós declaramos que o Senhor é o centro desta reunião. Seja adorado, a tua igreja te adora, a tua igreja te exalta nessa noite. Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor falou por meio da sua palavra. Nós te louvamos, Deus, porque o teu evangelho foi proclamado em nosso meio nessa noite. Nós te louvamos, Deus, pela presença do doce Espírito que está aqui nessa noite, que ainda nos convence, que fala conosco, que nos visita nesta casa. Deus, eu te louvo por cada jovem que está aqui, ajoelhado, chorando diante do teu altar. Sim, Deus, foi o Senhor que falou com eles. Foi a tua palavra que alcançou o coração desses jovens como uma flecha afiada. Deus, eu te peço sobre a vida de cada jovem, sobre a vida de cada adolescente que volta para a tua casa, que volta para Jerusalém nessa noite. Eu te peço, Pai, perdoe-lhes os pecados, restaure as suas vidas, Deus, restabeleça a comunhão que talvez foi quebrada, renove a aliança, Deus, fortaleça esses jovens, fortifique cada jovem. Deus, derrame da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, Deus, que eles possam sair daqui diferentes, Deus, com um olhar diferente, porque todas as escamas que o impediam de enxergar caíram por terra mediante a tua palavra. Deus, que todas as correntes do inimigo que porventura prendiam os teus filhos sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Deus, que todo empecilho, que toda armadilha, que toda, Pai, trabalho do inimigo que vem contra a mente, contra o coração, contra o caráter dos teus filhos, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. E que eles possam agora, Deus, voltar para onde nunca deveriam ter saído. Que agora os seus olhos possam estar fitos no Cristo de Deus que ressuscitou. Que os seus olhos possam estar fitos no Cristo de Deus que vive e vive para sempre, que reina e reina para sempre. Deus, em tudo te louvamos. Abençoe a tua igreja, abençoe a juventude TC, abençoe cada jovem, cada família, cada lar aqui representado, Deus, e que em tudo teu nome possa ser adorado e glorificado por meio da nossa existência. Levante as suas mãos para receber a bênção apostólica nessa noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua igreja, repouse sobre a juventude TC, repouse sobre cada lar aqui representado. E se você tem fé, diga amém. Que Deus abençoe a juventude TC, que Deus abençoe em nome de Jesus.